atividade de casa. A gente inicia aqui com o nosso conteúdo de história. Na nossa aula de sala, né, na nossa videoaula de sala, nós falamos sobre o segundo reinado no Brasil, que foi o momento em que o café tomou uma grande importância economicamente para o nosso país. Então, aqui eu trouxe algumas informações para vocês que não constam no seu livro, tá? O ciclo do café no Brasil teve seu começo em 1727, que é o início do século XVIII, quando chegaram ao país as primeiras mudas. As primeiras mudas de café que vieram da África, né, do continente africano, chegaram aqui no nosso país em 1727. Durante muito tempo foi plantado para consumo doméstico. A cultura, em pequenas proporções no norte do país, foi se expandindo em direção ao sudeste, quando a partir de 1870 teve seu grande momento no oeste paulista, nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto, onde encontrou a terra roxa, solo rico para os cafezais. A gente estudou muito sobre essa terra roxa, que é essa terra avermelhada que a gente também tem aqui na região centro-oeste, né? E essa terra mesmo que você tem aí no seu quintal, é uma terra muito fértil e ela favoreceu, ela facilitou o cultivo do café aqui no nosso Brasil. Que quando esse café chegou aqui no nosso país, ele foi inicialmente produzido, digamos assim, né, cultivado para o consumo residencial, mas não era todo mundo que tinha direito de ter o café em casa, né? O café era considerado uma coisa muito cara, que tinha vindo de muito longe para o nosso país, então somente as pessoas que tinham um grande poder aquisitivo é que tinha café, assim como a cana-de-açúcar, que era uma coisa muito cara, né? O açúcar era muito caro naquela época e somente quem tinha dinheiro é que podia consumir o açúcar. E é sobre o ciclo do café que a gente vai conversar agora, tá? Vou pegar aqui o meu marca-texto para a gente destacar alguns fatos importantes. E vamos lá. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta, contrabandeadas na Guiana Francesa. Então, o café entrou no nosso Brasil de forma ilegal. Durante muito tempo, as plantações eram voltadas exclusivamente para o consumo doméstico. Porém, a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior da região sudeste, especialmente por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Havia dois grandes grupos de produtores de café: os produtores do Vale do Paraíba e os produtores do Oeste Paulista. Os primeiros investiram sua produção no sistema de plantation, ou seja, monocultura em grandes latifúndios com mão de obra escrava, visando o mercado exportador. Já os últimos empregaram na sua utilização mão de obra assalariada, composta de imigrantes, mas que estavam muito próxima à escravidão devido às condições de negociações de negociação nesse trabalho. Então, o Brasil, né, o sudoeste brasileiro, ele estava dividido em dois grandes grupos de produtores de café. De um lado, a gente tinha aqueles produtores de café que utilizavam-se da mão de obra escrava, tanto no plantio quanto na colheita desse café, e esse café era vendido para outros países. E do outro lado, a gente tem o outro grupo de fazendeiros que se utilizava da mão de obra de imigrantes, de pessoas que tinham vindo para o nosso país, né? Vieram de outros países para trabalhar aqui na plantação de café, principalmente os italianos. Só que as condições de trabalho desses imigrantes não era uma coisa muito legal. Por isso que aqui no nosso texto, e muitos historiadores também falam isso, que essa mão de obra dos imigrantes era praticamente um modo de escravidão no nosso Brasil, né?
houve grande expansão dessas lavouras cafeeiras devido a alguns fatores. Que fatores foram esses que fizeram com que essa produção cafeeira se expandisse de forma muito rápida? O aumento de consumo do café no mercado interno e internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. A queda das exportações de outros produtos, como algodão, açúcar e cacau, o que levou muitos fazendeiros a investirem no ouro negro, que ouro negro era esse? O café. E as condições geográficas extremamente favoráveis às plantações, ou seja, o solo era muito fértil. O solo é o de terra roxa, ou seja, bastante favorável às lavouras cafeeiras. E também as chuvas e clima adequado às plantações. Ainda havia 2 pontos que contribuíram para as plantações de café. Grande parte do Sudeste já estava desmatada, ou seja, grande parte das florestas da região Sudeste já haviam sido destruídas, né? Que facilitavam então a plantação. E o transporte das regiões de mineração para o Rio de Janeiro já existia e começou a ser utilizado para o escoamento da lavoura pelos cafeicultores. Então, aqui a gente viu alguns motivos que nós tínhamos, tanto econômicos quanto geográficos, aqui no nosso país, que acabaram facilitando a expansão desse cultivo de café aqui no Brasil e fez com que o café se tornasse a grande fonte econômica do nosso país aí lá atrás no século XIX. Na página 234, a gente tem aqui a continuação do texto, tá bom? Essas condições eram favoráveis porque a produção do café era muito simples, porém exaustiva. Primeiro, era necessário desmatar as terras onde seriam plantadas as mudas, que demoravam cerca de 5 anos para a primeira colheita. Durante esse tempo, outras lavouras de gêneros alimentícios eram cultivadas, além dos cafezais, para manter a subsistência daqueles que moravam nas fazendas. Depois, a colheita era feita de forma manual, por escravos ou imigrantes, que em seguida colocavam os grãos para secar em terreiros. Após a secagem, retirava-se o material que reveste o grão em monjolos, espécie de socadores, para melhorar a qualidade do café. Só então eram ensacados e levados em mulas até o Rio de Janeiro para serem exportados. Porém, os elementos estruturais da economia não mudaram. A monocultura, ou seja, a monocultura era a produção de um único produto, né? E o latifúndio e a exportação. Então, aqui, o que nós temos, né? Além daquelas condições geográficas, né? Do solo, da quantidade de chuva que era favorável para o plantio do café, a gente tem aqui algumas outras condições que também facilitavam, que era o desmatamento das grandes florestas, principalmente na região sudeste, né? Então, essa região onde tinham todo esse desmatamento foi utilizada para o plantio de café, que, apesar de ser uma coisa simples, dava muito trabalho, né? Primeiro que eram plantados de forma manual, não tínhamos essa quantidade de máquinas agrícolas que a gente tem hoje, e aí os escravos, além de plantarem esse café, tinham que esperar 5 anos para poder colher. Professor, e o que eles faziam durante esses outros 5 anos? Plantavam outros suplementos alimentícios para poder garantir o dinheiro dos fazendeiros e também garantir o sustento das pessoas que moravam nas fazendas. Somente depois de 5 anos é que esse café era, então, colhido, passava por todo esse processo de transformação para poder ser vendido para fora do país e ia de São Paulo para o Rio de Janeiro em cima de mulas. Tudo isso levou o café a tornar-se o principal produto de exportação durante muitos anos. Tamanha lucratividade proporcionou que muito dinheiro obtido pela comercialização do café fosse investido na industrialização da região sudoeste do Brasil. Um exemplo bastante interessante dessa industrialização foi a construção de ferrovias para o transporte do café, que interligaram as regiões produtoras e intensificaram as ações do Porto de Santos para a exportação da produção.
ficando dessa forma toda a riqueza concentrada no Sudeste. E o restante do país não viu esses benefícios. Então, olha só, gente, o café começou então a dar muito dinheiro para os fazendeiros. Só que o transporte desse café, como a gente viu aqui no início dessa página, ele era feito em cima de mulas. Então, para poder facilitar esse transporte, para poder fazer com que esse café chegasse de uma forma mais rápida lá em São Paulo, os grandes agricultores começaram então a investir na parte industrial do Brasil, ou seja, construíram a ferrovia de ferro, a estrada de ferro, né? Então, o que acontecia? A região sudeste plantava, colhia, vendia esse café, ficava com todo esse dinheiro só na região sudeste. As outras regiões não vinha nadinha desse dinheiro, viu, gente? O Brasil, na verdade, controlava o mercado internacional de café porque tinha maior oferta desse produto no mundo. E dessa maneira conseguia controlar os preços e decidir como seria a política de comercialização internacional. Tanto que rapidamente a produção de café superou a de açúcar. No entanto, a permanência desse cenário dependia do constante aumento de consumidores nos países compradores do produto. Tanto que chegou um período em que a oferta passou a ser maior do que a demanda. E isso é um sinal de que os preços tenderiam a cair. Mas como esses produtores, conhecidos como barões do café, dominavam o cenário político, forçavam o governo a comprar a produção excedente das lavouras e queimar o café só para não terem que baixar os preços no mercado sem perder dinheiro. Olha só, gente, que confusão que foi, né? Chegou o momento em que o Brasil ofertava mais café para outros países sem ter tanta gente que consumia. Então, ofertava mais do que vendia. Só que os barões do café, que eram os milionários, os fazendeiros que estavam enriquecendo à custa do café, eles não queriam baixar o preço. Então, o que eles faziam? Eles obrigavam os países a comprar esse café e aquilo que não era vendido era queimado. Só para não baixar o preço, gente. Cruzes, hein? Surgiram também os comissários do café, que eram pessoas que faziam o papel de intermediários entre os produtores e os exportadores, controlando assim a venda do produto, garantindo aos produtores acesso a créditos para aumentarem a produção e negociando a compra de produtos importados. Era dessa forma que funcionava a política de valorização do café, no qual tudo era feito de acordo com os interesses de quem tinha dinheiro. Então, esse acordo, gente, era o quê? Tinham as pessoas que eram os intermediários, né? Eles entravam em contato com os produtores e com os exportadores. E aí, o que eles faziam? Ele criava ali um acordo econômico entre essas duas partes, de modo que apenas quem vendia esse café é que ganhava dinheiro. Só que com tudo isso, houve algumas consequências. A devastação indiscriminada de grandes áreas e grande desgaste do solo devido ao fato de não existirem cuidados de preservação da terra. Então, muita mata do nosso Brasil acabou sendo destruída por causa dessa plantação de café. Dependência de toda a economia brasileira em relação ao único produto e sobrecarga econômica dos recursos do governo devido à política de valorização do café. Então, o Brasil dependia apenas da venda do café. Isso é arriscado, né? Porque só depende de um produto. Concentração de poder político, desenvolvimento industrial, urbanização e ampliação da malha de transportes apenas na região sudeste. Então, só a região sudeste que teve mudanças, né? Acabou desenvolvendo, ampliando suas rodovias, apenas lá. E a instalação de imigrantes europeus na região sudeste. Como nós falamos, muitas pessoas vieram da Itália para poder trabalharem nessas lavouras de café. Com o aumento do consumo de café dependia do aumento populacional de consumidores, começou a sobrar café. Assim, o preço necessariamente caiu.
Além disso, a crise mundial de 1929 nos Estados Unidos forçou ainda mais a queda do preço com maior rapidez. E com a diminuição da dependência econômica em relação ao café, outros setores da economia brasileira começaram a ter a atenção do governo. Então, como para poder vender café tinha que ter mais consumidores, né? E o café tinha um preço muito alto, então essa venda acabava que não acontecia. Então o governo viu-se obrigado a dar uma atenção maior à plantação de algodão, à plantação do cacau, plantação da cana-de-açúcar, para poder trazer benefícios, então, para o nosso país e, consequentemente, teve que reduzir o valor do café. Aqui, então, a gente começa os nossos exercícios. Como chegaram as primeiras mudas de café ao Brasil e como foi a sua propagação? Quem foi que trouxe as primeiras mudas de café para o nosso Brasil e como é que essa plantação, né, acabou se espalhando pelo Brasil afora? 2. Pesquise e escreva como eram as condições de trabalho dos imigrantes nas áreas de cultivo dos cafezais, para descobrir o porquê de ser uma condição muito próxima à escravidão. O texto traz para a gente a informação de que o trabalho desses imigrantes era parecido com o trabalho escravo. Por que existia essa grande comparação? Marque as alternativas que indicam o que motivou a grande expansão das lavouras cafeeiras. O que facilitou esse crescimento dessa plantação de café no Brasil? Aumento do consumo de café nos mercados interno e internacional, queda das exportações de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, investimento de fazendeiros no ouro negro, necessidade de grande parte do Sudeste ainda ser desmatada, transporte ainda inexistente para o escoamento da produção, condições geográficas, solo, chuvas e clima extremamente favoráveis às plantações. 4. Defina cada termo apresentado abaixo sobre o período do ciclo do café. Quem eram os barões de café e quem eram os comissários do café. É só para você explicar aqui quem era quem, tá? E o que significa cada um desses termos, que vai dar na mesma, tá? Bom, meus queridos, terminamos aqui a nossa videoaula de hoje, segunda-feira. Iniciamos aí uma semana, uma nova semana, né? Que tenhamos uma semana bastante produtiva. Não se esqueçam, sexta-feira é o último dia da gente de receber os trabalhos da nossa feira de ciências virtual. Se você tiver com alguma dificuldade, manda essa dificuldade para mim, que eu vou tentar te ajudar. Mas não deixe de fazer esse trabalho, que é muito importante para o aprendizado de vocês e também para pontuar na média, tá bom? Terminamos aqui a nossa videoaula. Fiquem todos com Deus. Beijo da professora e até terça. Até amanhã, galera. Tchauzinho.